Ele trouxe da ruína o segredo que Deus escreveu na areia. O ar na sala era gélido, carregado pelo cheiro de giz e cronologias antigas. Sofia, a guardiã da razão, assistia à quietude estranha do filho. Seus desenhos eram padrões que desafiavam qualquer alfabeto moderno. Em sua mão minúscula, ele revelou-a um fragmento de argila áspera, do tamanho de uma moeda, cravejado de inscrições. "Mãe", sussurrou Gabriel com solenidade impossível, "este é o pergaminho que ele escreveu na areia." A evidência era física, o absurdo absoluto. Sofia o encarou, sentindo apenas a familiar ternura de mãe. Mas naquela madrugada, ele escreveu os mesmos símbolos na vidraça embaçada da janela. Eram traços perfeitos, com a precisão de um escriba milenar. Um arrepio frio rompeu a armadura de sua lógica, e o silêncio do quarto pareceu gritar. O pequeno pedaço de argila gasta jazia sobre a cômoda. E foi ali, sob a luz fraca do abajur, que a rotina familiar desmoronou, levando Sofia ao primeiro confronto com a verdade. O crepúsculo em Petrópolis tem um cheiro particular. É a mistura densa da Mata Atlântica úmida com o aroma de lenha queimando, sempre coroada pela neblina que desce da Serra dos Órgãos, envolvendo a cidade imperial em um véu que parece guardar segredos ancestrais. No interior de um apartamento sóbrio no bairro do Retiro, a vida de Sofia, 35, era uma fortaleza de ordem. Professora de história no ensino médio, ela vivia pelas datas, pelos fatos documentados, pelas cronologias inabaláveis. Seu apartamento refletia essa filosofia. Livros alinhados por ordem alfabética na estante de ferro fundido, a agenda semanal organizada por cores na bancada da cozinha e uma rotina que não permitia desvios. A razão era seu escudo, forjado na luta de ser mãe solo em um mundo que, para ela, só fazia sentido se pudesse ser explicado em notas de rodapé. Sofia era a guardiã do visível. Seu filho Gabriel, 6, era o seu único ponto fora da curva. Não era uma criança hiperativa, mas um menino de uma quietude quase monástica, com olhos castanhos, perfeitamente redondos, que pareciam sempre fixos em algo além da parede. Enquanto os colegas de classe desenhavam explosões de cores e super-heróis musculosos, Gabriel preenchia cadernos com padrões geométricos complexos. Eram traços que desafiavam o controle motor de uma criança de sua idade. Espirais que se fechavam com precisão de compasso. Linhas paralelas que pareciam se estender ao infinito e, mais estranho de tudo, letras que não pertenciam a nenhuma língua ensinada na escola. Sofia tentou catalogar o fenômeno, talvez uma forma precoce de dislexia reversa. Quem sabe apenas a manifestação de um talento ainda sem nome. Ela o incentivava, mas mantinha o pé firme na certeza de que a ciência eventualmente forneceria o rótulo adequado para a anomalia. O mundo comum de Sofia desmoronou em uma manhã de outono, marcada pela rotina de uma excursão escolar. O destino era a ruína jesuíta de São Pedro de Alcântara, um ponto histórico coberto de limo e história, a apenas 20 minutos do centro. O ar estava frio e úmido, e o som dos risos infantis ecoava pelas colunas de pedra bruta. Sofia supervisionava a turma, explicando a arquitetura e a cronologia da Companhia de Jesus, sentindo-se confortável em seu papel de mediadora entre o passado, documentado, e o presente. O incidente incitante ocorreu durante a pausa para o lanche, enquanto as outras crianças se aglomeravam em torno de pacotes de biscoito. Gabriel se afastou em direção a um trecho esquecido da fundação, perto de uma figueira centenária cujas raízes retorcidas pareciam abraçar a pedra. Sofia o chamou, a voz polida pela autoridade da professora, mas o garoto estava em seu mundo. Quando ele retornou, alguns minutos depois, seu rosto estava sério, pálido, e ele caminhava, com uma solenidade impossível para alguém que usava tênis de luzinha. Ele parou diante da mãe, abrindo a palma da mão direita, cerrada. Naquela pequena concavidade infantil, jazia um fragmento de argila gasta, áspero ao toque e do tamanho de uma moeda antiga. O objeto era insignificante, se não fossem as inscrições. Eram sulcos minúsculos e indecifráveis, gravados com uma técnica que parecia combinar o trabalho de uma
ferramenta afiada com a erosão de séculos. Sofia, a historiadora, sentiu o primeiro toque de um frio profissional. Aquele objeto era autêntico. Pertencia ao chão onde fora encontrado. Mãe, ele sussurrou, e a voz de Gabriel não era a de uma criança de 6 anos, mas um som rouco, quase metálico, que parecia vir de uma câmara silenciosa dentro dele. Este é o pergaminho que ele escreveu na areia. É uma carta para o mundo. Sofia sentiu um choque elétrico. O tom oscilou de forma brusca. A ternura pelo filho se chocou contra um estranhamento imediato e visceral. O uso da palavra ele, com a reverência de quem pronuncia um nome proibido, e a menção a uma lenda bíblica, Jesus escrevendo na areia, João 8,6, que ela jamais havia ensinado a ele. Ela tentou o escape lógico, a racionalização imediata. Que achado maravilhoso, meu amor! Você achou um pedacinho da história. Mas não é um pergaminho, é só argila. E a areia da praia é muito longe daqui. Ela sorriu, tentando impor a normalidade ao momento. Mas Gabriel não sorriu de volta. Seus olhos mantiveram a solenidade. E ele a olhava não como um filho, mas como um mensageiro. Não, mãe. A areia que ele escreveu foi esta. A mensagem é a mesma. Eu trouxe a prova para você. A palavra prova rasgou a película de paciência de Sofia. Ela guardou o fragmento no bolso do casaco, um peso concreto e frio que contrastava com o calor do seu corpo. O restante do dia foi uma névoa de silêncio e estranhamento. O desenvolvimento da evidência inicial já havia começado. À noite em casa, sob a luz opaca da luminária da sala, Sofia examinou a argila com sua lupa de colecionadora. Os traços eram complexos, mas apresentavam uma repetição rítmica, um padrão que não parecia aleatório. Ela consultou livros de epigrafia e arqueologia, buscando correspondência em línguas semitas ou dialetos perdidos do Mediterrâneo, mas nada se encaixava perfeitamente. O fragmento jazia sobre a cômoda, perto da chave do carro. Agora o ponto de interrogação físico no coração da casa. A escalada de tensão progressiva não se deu por sustos, mas pelo lento gotejar do medo intelectual. O medo de que a estrutura racional de sua vida estivesse sendo corroída por um pedaço de barro. Sofia era uma mulher de fatos. O fragmento de argila gasta era um fato, mas sua interpretação por Gabriel era uma impossibilidade. Esse contraste gerava uma dor de cabeça surda, uma descida emocional marcada pelo desconforto da incongruência. O gancho emocional que romperia a normalidade veio às 3h17 da madrugada. Sofia acordou com o som sutil de um arranhar ritmado. Era baixo, contínuo, como se alguém estivesse desenhando com a unha. Ela piscou, o coração acelerado. A luz fraca do abajur de Gabriel iluminava o quarto. Ele estava de pé, imóvel, vestido com o pijama de dinossauros, mas a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse ouvindo uma frequência que apenas ele podia captar. Ele estava em frente à janela fechada, cuja vidraça espessa estava embaçada pela umidade fria da noite petropolitana. Seus pequenos dedos, antes segurando o fragmento de argila, agora usavam a ponta para traçar os mesmos símbolos minúsculos, as mesmas inscrições indecifráveis no vidro. Eram traços perfeitos, com a precisão de um escriba milenar. Não havia hesitação, não havia o erro motor da criança. Havia a autoridade de quem copia uma memória cristalizada. Sofia não gritou nem se moveu. Ela sentiu o arrepio frio do choque. Um toque de dúvida que não era mais intelectual, mas físico primal. Não era uma brincadeira. Era um fenômeno. O som do seu coração, forte e irregular, parecia o único ruído em um universo subitamente silenciado. As letras que não existiam, agora escritas no vidro, pareciam flutuar entre a realidade daquele quarto e a névoa fria lá fora. Ela observou por um tempo que lhe pareceu uma eternidade. Os símbolos encheram o painel de vidro. Uma descrição visual perturbadora. Um código alienígena escrito no corpo familiar de sua casa. O pequeno pedaço de argila na cômoda parecia ter se multiplicado em dezenas de mensagens silenciosas. Sofia se deu conta de que o gatilho havia sido disparado. A vida organizada havia acabado. Seu filho
a pessoa que ela mais amava e conhecia no mundo, era agora um emissário de algo que desafiava sua crença mais fundamental, a de que o passado é apenas história. Ela pisou no chão de madeira, o assoalho soltando um rangido discreto que quebrou o transe de Gabriel. Ele se virou, a expressão de solenidade substituída pelo rosto sonolento e infantil. Mamãe, o que aconteceu? Ele não se lembrava. Não era fraude. Era algo muito mais complexo e aterrorizante. Sofia o abraçou, sentindo o calor do corpo pequeno e a frieza do mistério que ele carregava. O último olhar dela foi para o vidro, para a caligrafia milenar que a umidade já começava a dissolver lentamente, mas não antes de deixar uma pergunta gravada em sua alma. Se a memória pode retornar assim, o que mais volta? O fragmento de argila gasta permaneceu na cômoda, mas agora parecia pulsante. O primeiro dia da nova vida de Sofia. A vida onde a história podia ser reescrita por uma criança de 6 anos havia começado. Ato 2. Confronto e escalada. A rotina familiar desmoronou não com um estrondo, mas com o silêncio pesado da interrogação. Sofia, aguardando o concreto, tentava desesperadamente resgatar o mapa da normalidade. O primeiro passo foi o mais previsível, a busca pelo aval da autoridade médica. Ela precisava de um laudo, de um diagnóstico, de um nome científico que pudesse encaixar o fenômeno Gabriel em uma gaveta lógica. Seu filho não era um profeta, era uma criança com uma anomalia cerebral, e a ciência lhe daria a chave para desfazê-la. A consulta com o Dr. Álvaro Mendes, um neuropediatra amigo, representou a primeira descida emocional para Sofia. O consultório era estéril, o ar-condicionado seco, um contraste brutal com a umidade mística de Petrópolis. Gabriel, sentado no divã de couro, portou-se com uma desenvoltura que beirava a indiferença. Ele respondeu a testes de QI com uma rapidez que envergonhava o sistema. Desenhou os padrões geométricos com a perfeição exigida, mas nunca mencionou a argila ou a frase na areia. Era como se a memória arcaica fosse um aplicativo que ele podia desativar à vontade. O Dr. Álvaro, um homem de 40 e poucos anos, com a testa vincada pela experiência clínica, realizou o exame neurológico completo. O laudo inicial foi o primeiro teste profissional, inconclusivo. Sofia, disse o médico, a voz carregada de cautela profissional. O Gabriel é uma criança superdotada, talvez com hiperlexia, uma capacidade de absorver e processar informação. Linguística em altíssima velocidade. Não há indício de transtorno nem de fraude. A memória fotográfica dele é atípica, mas não patológica. O alívio de Sofia, a primeira subida emocional desde o incidente, foi imediato, mas breve, ácido. Se não era patológico, se não era um desarranjo mental, o que sobrava? O inexplicável se consolidava por exclusão. A ciência falhou em diagnosticar a doença, mas inadvertidamente validou o mistério. O fragmento de argila gasta, que Sofia havia enrolado em uma flanela de microfibra, era o eixo da sua negação. Se aquele objeto fosse uma falsificação barata, uma peça moderna, todo o evento seria reduzido a um episódio de criptomnésia, lembranças falsas. Induzido, essa busca por desmascaramento levou-a ao epicentro do ceticismo acadêmico, em Petrópolis, o departamento de filologia da Universidade Católica, e a figura do professor Dr. Elias Fontes. Elias Fontes era o antagonista perfeito, um filólogo renomado, especialista em línguas mortas, semitas e um cético tão rigoroso que parecia sentir alergia à mera menção de espiritualidade. Ele via a fé como um erro de software da cognição humana. Sofia o procurou não por crença, mas para que ele aplicasse sua autoridade acadêmica para desmantelar a farsa e devolver-lhe seu filho normal. Elias recebeu-a em seu gabinete com a frieza de um inquisidor. Ele examinou a argila com luvas de algodão e um microscópio estereoscópico. Sua face magra e ossuda expressava o tédio condescendente de quem está prestes a desmascarar uma fraude primária. Um óbvio artefato de mercado negro, professora. Um trabalho de lapidários mal informados. Os sulcos não possuem a pátina de oxidação milenar. Devolva-o à criança e esqueça o assunto. Ele tentou silenciar o caso ali,
Mas Sofia, a historiadora que confiava nos fatos mais do que na própria intuição, precisava da prova de descarte irrefutável. Ela forçou o confronto. No final da tarde, com Elias impaciente e sua aluna de pós-graduação, Daniel, 25, um jovem de olhar contemplativo e silencioso, presente na sala, Sofia colocou Gabriel à prova. Gabriel, ela disse, a voz trêmula, carregando todo o peso de sua esperança e seu medo. O que essas letras significam? O professor diz que elas não significam nada. A intensificação emocional rasgou a sala. Gabriel olhou para o professor com uma expressão de paciência antiga. Ele não tocou na argila. Ele fechou os olhos. E então ele começou a falar. Não era o aramaico moderno, dialeto conhecido e estudado. Era um som gutural, rítmico, com cadências vocálicas que remetiam a um tempo pré-talmúdico, um dialeto esquecido e específico do Vale do Cédron. A voz do menino não era a sua, mas a de alguém com o palato e a língua moldados por milênios. A descrição auditiva era inquietante. A tradução, dita por Gabriel em um português melancólico, não era uma oração grandiosa, mas um desabafo de extrema solidão. A tristeza não está na terra que me espera, mas no esquecimento dos que eu amei. Não pedi o martírio. Pedi apenas que se lembrassem da ternura, não da doutrina. Dr. Elias Fontes, o cético, cambaleou. Sua pele clara ficou avermelhada. Ele se curvou sobre a mesa, os óculos escorregando. A precisão do som gutural, a ausência de sotaque infantil na cadência aramaica, era uma evidência que chocava sua formação acadêmica. Não era a frase. Era a fonética, a gramática exata de um dialeto que ele sabia, com certeza matemática, não ter registro popular. Impossível. Impossível. Isso é uma farsa de memória fotográfica ou influência externa, professora. O menino deve ter ouvido isso em algum lugar. Filmes, documentários, sabe-se lá. Isso é um absurdo coincidência, ele balbuciou, recorrendo ao seu dogma cético como um náufrago recorre a um pedaço de madeira. Elias, o antagonista, estava defendendo a santidade da sua razão com o fervor de um crente. A escalada de tensão não era mais sobre o medo do sobrenatural, mas sobre a destruição da lógica. Sofia sentiu um súbito e vertiginoso carrossel emocional, a euforia de saber que seu filho era genuíno se chocou, contra a dor excruciante de ver que o mundo jamais aceitaria a verdade. Ela saiu do gabinete de Elias com a certeza de que a ciência, naquele momento, era uma muralha, não uma ponte. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Daniel, o estudante de pós-graduação, um jovem de convicções espirituais discretas, não era um cético. Ele era um buscador. Enquanto Elias Fontes mergulhava em artigos sobre fraude e sugestão hipnótica, Daniel mergulhou na raridade. Ele sabia que o dialeto falado por Gabriel era o mesmo detalhado no manuscrito selado de Efraim, uma gramática quase lendária, arquivada em segurança, máxima em uma biblioteca do Vaticano e acessível a pouquíssimos acadêmicos. Daniel era o primeiro aliado real. Ele procurou Sofia na portaria do colégio onde ela lecionava, em uma cena furtiva, sob a garoa fina. Ele não a abordou como um aluno, mas como um confidente. Em suas mãos havia uma cópia digital, criptografada e rara, da introdução do manuscrito de Efraim. Professora, o dialeto é real. Ele sussurrou, o olhar fixo na rua, como se temesse a audição do Dr. Elias. E a estrutura da frase do Gabriel, a forma verbal que ele usou para amei, só está documentada aqui. Não existe em nenhuma tradução moderna. Essa foi a subida emocional mais forte do ato, a validação externa. A prova de que a anomalia não era apenas psicológica, mas historicamente precisa. Sofia sentiu a armadura da razão se estilhaçar. O que seu filho trazia não era um sonho. Era um registro, um eco linguístico de 2 milênios. O fragmento de argila na cômoda parecia agora um ímã, puxando a realidade para um novo centro. O conflito se intensificava, movendo-se do consultório médico para o campo da filologia e da história proibida. Sofia olhou para o fragmento de argila gasta, sentindo o peso da decisão. O Dr. Elias, o antagonista.
Havia pedido um exame de datação carbono 14, na esperança de provar a farsa. Era a última cartada da razão. A tensão crescia de forma contida, mas implacável. A pergunta que pairava no ar úmido de Petrópolis não era mais o que havia com Gabriel, mas por que ele havia sido escolhido. E o que aconteceria quando o teste de carbono 14 retornasse, confirmando ou desmentindo a idade impossível daquele pedaço de barro? O ar rarefeito do gabinete do professor Elias Fontes parecia vibrar com a tensão da espera. O antagonista havia jogado sua cartada final, o último refúgio da razão. O teste de datação por carbono 14 do fragmento de argila gasta. Sofia, sentada na cadeira de couro duro, sentia o coração bater no ritmo cadenciado dos ponteiros do relógio de parede. Se a argila fosse moderna, a farsa estaria encerrada, e seu filho seria apenas uma criança superdotada com uma imaginação vívida. Mas se o teste confirmasse o que a voz de Gabriel sussurrava, então o universo dela se partiria. A lógica se rompeu, definitivamente em uma noite fria e úmida, antes mesmo do resultado do laboratório. Sofia revirava livros sobre a cultura do Oriente Médio, textos esotéricos sobre essênios e gnose que jamais teria tocado antes. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som rítmico da chuva, fina que batia na vidraça. O carrossel emocional girava com força, uma mistura tóxica de esperança, de que a verdade seria maior que a história, e desespero de que seu filho estava irremediavelmente ligado a um mistério que a colocaria em conflito com o mundo. Às 23h40, Gabriel a chamou para a cozinha. Ele estava de pé, a luz fraca da luminária pendente, em frente ao grande tampo de mármore branco que Sofia usava para corrigir provas. Ele não havia usado caneta nem giz. Com os dedos molhados de água, ele havia desenhado um padrão intrincado no mármore polido. Era um mapa topográfico preciso, linhas de contorno detalhando o relevo da região da Judéia e, no centro, um conjunto de coordenadas geográficas anotadas em notação decimal. "É onde está a outra metade, mãe?" ele sussurrou. E o som de sua voz era o da água correndo em um riacho longínquo, onde ele enterrou para que fosse achado na hora certa. Não na areia, mas na terra escura, perto da fonte. A carta completa, para que ninguém mais pudesse reescrever a última conversa. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. A precisão cartográfica daquele desenho feito com água era impossível. Um menino de 6 anos não podia ter esse conhecimento de topografia milenar. A lógica se rompeu. O inexplicável não era mais uma coincidência linguística. Era uma intervenção geográfica e histórica, um mapa desenhado através da cortina silenciosa do tempo. O ponto de virada não foi a descoberta da prova, mas a aceitação interna de Sofia. Ela olhou para o rosto do filho, límpido e desprovido de qualquer traço de malícia, e soube. Não havia como combater aquilo com artigos científicos. Havia apenas o caminho da entrega. A dúvida racional se transformou em busca espiritual e emocional. Ela abraçou Gabriel, sentindo o pequeno corpo como a âncora de um segredo gigantesco, e chorou, não de medo, mas de alívio por finalmente ter quebrado a gaiola da sua própria rigidez intelectual. Dias depois, a tensão atingiu o pico quando o estafeta do laboratório chegou. Sofia abriu o envelope lacrado no gabinete do Dr. Elias Fontes. O professor, pálido e visivelmente abalado pela pressão de seus pares, e guardava com o cinismo no limite do desespero. O resultado do teste de carbono 14 estava lá, preto no branco. A revelação inequívoca. Material orgânico embutido na matriz de argila datado, com margem de erro mínima, do 1º século da Era Comum. O silêncio que se seguiu foi o mais alto de toda a história. O Dr. Elias Fontes, o antagonista, não explodiu em negação. Ele apenas desabou em sua cadeira. Sua autoridade, a espinha dorsal de sua vida, havia sido pulverizada por um pedaço de barro e um espectro de isótopos. "É impossível", ele murmurou. A voz seca, não mais com autoridade, mas com dor. Isso viola todas as premissas da minha vida. É uma anomalia sem explicação material." Sofia, por sua vez, sentiu uma estranha calma.
uma descida emocional de aceitação. A prova estava lá. Agora a busca não era pelo quê, mas pelo quem e pelo porquê. Naquela mesma noite, em uma conversa íntima e cheia de emoções conflitantes, medo, fascínio, ternura, Gabriel completou a revelação íntima e inédita. Mãe, o pergaminho não foi escrito por ele. Ele não queria que se perdesse no tempo. Ele estava cansado de verem só a dor e não o amor. Ele ditou para ela, uma das últimas a vê-lo. Ela não era uma apóstola, nem rica nem sábia. Era humilde, a única que conseguia sentir a verdade da sua alma, e não só o sermão. Gabriel revelou que a mensagem não fora escrita diretamente por Jesus, mas ditada em segredo a uma mulher humilde, uma das últimas a vê-lo, e enterrada para que a sua mensagem mais pessoal não fosse adulterada pelas doutrinas posteriores, pelos homens que veriam a glória antes da ternura. O nome da mulher, sussurrado em aramaico, era Shula. Essa era a chave da virada dramática. A revelação não era sobre glória ou milagre, mas sobre proteção de uma ternura, um amor que precisava de um elo frágil, uma mulher humilde, uma criança de 6 anos, para sobreviver à ferocidade da história. Sofia compreendeu que seu filho não era um profeta, mas um guardião, um elo de uma corrente de memória que se estendia por milênios. A busca havia parado de ser científica e se tornara uma missão. A escalada emocional se deu na forma de uma nova determinação. Sofia procurou Daniel, o jovem aliado, na universidade. Ele, com os olhos brilhantes de quem havia encontrado a ponte entre a fé e a filologia, ouviu a história do mapa de água e das coordenadas. O fragmento de argila gasta, o objeto inanimado, havia se transformado em um roteiro e Petrópolis. A cidade imperial envolta pela neblina era apenas o portal. Sofia ligando para um colega arqueólogo na região do Oriente Médio, fornecendo as coordenadas que seu filho havia desenhado no mármore. Ela sabia que estava cruzando uma linha. Não havia mais volta. Estava trocando sua vida de professora de história, que vive de fatos passados, pela vida de uma mãe que vive a história a ser descoberta. Ela sentiu uma súbita subida de emoção, a adrenalina da aventura, do mergulho no abismo da fé e da memória. A única coisa mais certa do que a idade da argila era que seu filho tinha uma missão, e ela, a cética, se tornara a guardiã dessa missão. A cena se deslocou abruptamente do apartamento, úmido de Petrópolis, para o calor seco e poeirento do Oriente Médio. O confronto final e emocional não se deu no cenário esperado da história, mas sob o sol implacável da Judéia, próximo a uma das fontes termais indicadas pelas coordenadas de Gabriel, Sofia, Daniel, o filólogo aliado, e, surpreendentemente, o Dr. Elias Fontes, antagonista agora transformado em um espectro de dúvida e fascínio, haviam se reunido a uma pequena equipe de arqueólogos. O fragmento de argila gasta, o ponto de interrogação que iniciou tudo, jazia seguro no bolso interno de Sofia, quase como um talismã. O Dr. Elias não viera por convicção, mas por desespero intelectual. Sua reputação fora pulverizada pelo laudo do carbono 14. Ele estava ali como um homem que havia perdido sua religião, a razão pura, e não tinha encontrado uma nova fé, apenas o vazio. Ele se mantinha afastado, observando a escavação com o rigor forense de quem espera um truque de mágica para desmascarar. A escavação, guiada pela precisão impossível do mapa de Gabriel, encontrou resistência. Uma camada de sedimentos endurecidos, depois a rocha-mãe. Mas a poucos metros de profundidade, os detectores de metal sinalizaram. A terra foi removida com pincéis e cautela. Ali, aninhada no solo como um ovo guardado por milênios, estava uma pequena caixa de chumbo, escura e pesada, lacrada com betume antigo. A descrição visual era a de um segredo guardado com zelo. O cheiro de terra molhada e a argila oxidada flutuavam no ar quente. O som era apenas o ritmo lento das respirações e o ruído abafado da câmera de vídeo dos arqueólogos. A cena sensorial e simbólica atingiu seu ponto de saturação. O objeto estava ali, não era uma relíquia para um museu.
Era o portal de Gabriel. O confronto final aconteceu no porão úmido de uma tenda de trabalho, montada às pressas, longe dos olhares curiosos. A caixa de chumbo foi aberta sob luz fraca. Dentro, envolto em uma segunda camada de argila lacrada, estava o pergaminho completo. Não era um papiro, que se deterioraria facilmente, mas uma peça fina de couro tratado com a técnica de pergaminho, surpreendentemente flexível. Sua cor era de marfim envelhecido e as letras em aramaico, minúsculas e uniformes, eram quase uma música silenciosa. Gabriel foi levado à tenda. Ele não foi forçado a entrar. Ele caminhou. Seus olhos castanhos, que haviam carregado a tristeza da crucificação e a precisão cartográfica, agora brilhavam com a resignação calma de quem está prestes a cumprir uma promessa. Ele não estava ali para ler academicamente. Estava ali para cumprir sua missão de guardião da ternura. Ele tocou o pergaminho com a ponta do dedo indicador. A energia na sala mudou de forma palpável. Foi como se o ar se tornasse mais denso, vibrando em uma frequência que doía nos ouvidos. O Dr. Elias, o cético, recuou um passo instintivamente. Gabriel fechou os olhos. Em vez de palavras em aramaico, ele começou a ditar. Em um português simples, a essência do texto. Não era a voz de Jesus, nem de Shula. Era a voz de Gabriel, mas carregada de uma autoridade amorosa que silenciava o universo. O reino não é um lugar que se alcança pelo esforço da oração, mas um estado que se sente na continuidade do amor que vocês guardam. Não está no céu, mas na terra. Eu os pedi que fossem pontes, não muralhas. A morte é apenas uma pausa necessária, o silêncio entre duas sinfonias. Uma breve escuridão para que os olhos se preparem para ver a próxima luz. É uma pausa para o reencontro. A única doutrina que lhes dei foi: amem-se como eu vos amei. E amem aqueles que vieram antes, pois eles não se foram. Apenas esperam que a memória volte para acolhê-los de novo. A mensagem se dissipou no ar com um som que parecia ser o alívio de um segredo guardado por 2 milênios. O segredo inquestionável não era sobre o futuro, mas sobre a natureza da alma humana, a continuidade. Não era uma revelação apocalíptica, mas um apelo terno à responsabilidade individual e à aceitação da imortalidade afetiva. O tempo passou. Os debates acadêmicos e teológicos continuaram. Mas em Petrópolis, a cidade envolta pela neblina, uma mãe sabia a verdade. Ela sabia que as verdades mais profundas nunca precisaram ser encontradas em pedra, pergaminho ou doutrina, mas sussurradas de alma para alma, através da cortina silenciosa do tempo. E talvez a mensagem mais secreta de todas não era o que Jesus havia escrito, mas que 2 milênios depois, uma mãe cética precisou que seu próprio filho voltasse para lhe ensinar, de novo, o que significa amar. No silêncio da noite, sob o céu estrelado do Brasil, a voz de Gabriel era apenas um murmúrio infantil, mas o eco de sua missão ressoaria para sempre. Um lembrete de que o passado, para algumas almas, é apenas uma memória esperando o momento certo para voltar para casa.